Olá, tudo bem? Então, daremos continuidade, essa é a aula 4, que vamos explicar sobre o relatório, os itens do relatório. Então, o principal é que o estágio será 200 horas. Então, o estágio contará 200 horas. Mas 200 horas de ensino? Não, é diferente. Então, teremos 60 horas para o ensino, a regência, e vou explicar as 200 horas. Detalhar como serão essas horas, como elas serão utilizadas no decorrer do estágio, ok? E depois vou explicar também sobre o relatório, como fazê-lo, ok? Prestem bastante atenção. Vejam, assistam a videoaula, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Façam a leitura do material, que está em PDF, ok? Aqui, então, temos o estágio supervisionado. Serão 200 horas no total, contudo, não são 200 horas de ensino. Serão desmembradas essa carga horária, conforme eu vou apresentar para vocês. E ao final, será 200 horas de estágio. Então, vejam, nós temos aqui um objetivo geral, um plano geral, 200 horas de estágio, L2, L1. Então, agora o foco é 200 horas de estágio em L1 e depois teremos 200 horas de estágio para o ensino da L2, com a professora Michele, que vai explicar as 200 horas. Agora vamos focar no ensino da L1. Vejam, lembram? Anteriormente eu expliquei sobre as 200 horas, que serão desmembradas para as atividades. Então, temos aqui a fundamentação teórica, que eu já expliquei nessa disciplina, que comporá as 200 horas. Então, ensinei como se dará o estágio, as orientações. Então, aqui o nosso foco é o ensino da L1. Então, teremos aqui 200 horas. Aqui, temos 35 horas para a leitura crítica. Vocês irão à escola, vão fazer a leitura crítica, vão observar. São 35 horas para essa atividade. Podem desenvolver um trabalho em duplas ou em trios. Façam a observação do contexto escolar, que comporá o capítulo 1. Pode ser igual, o capítulo 1, para a dupla ou trio, contudo, o capítulo 2 e 3 será diferente. O capítulo 1 pode sim ser igual. As 3 pessoas farão a mesma prática, pode ser igual. Farão a observação, a caracterização da escola, isso pode ser igual. Lembra que eu havia falado para vocês a respeito daquelas perguntas que eu apresentei? Então, vocês responderão aquelas perguntas que têm uma carga horária para isso, 35 horas. Ok. Então, vocês vão organizar, vão à escola, vão levar os documentos que explicarei. Então, aqui nós temos 60 horas para o desenvolvimento do projeto de trabalho, que consta nesse projeto a organização, o embasamento teórico, conteúdo das aulas, a organização do ensino. Então, percebam que aqui são 10 aulas que vocês devem organizar. Serão 10 aulas que vocês ministrarão. E tem aqui também a avaliação, a qual o tutor vai olhar e liberar para que você possa ir para a docência. Também, você irá organizar o capítulo 2, uma vez que o capítulo 1 já estará pronto. Então, você vai organizar, vai fazer o relatório. Aqui, 60 horas. Vejam, o estágio para o ensino da L1, você fará a observação, vai acompanhar o professor, vai perceber essa prática do professor por meio da observação. Serão 20 horas de observação.
Você pode auxiliá-lo, sim. Vai fazer essa observação durante essa carga horária. Então, você não vai ensinar a L1, vai apenas observar o professor no ensino da L1. Então, faça a observação somente. Aqui temos como é o ensino da L1. Como será essa aula? Então, vejam, vocês podem organizar 10 aulas, não, sim, 10 aulas, vocês podem organizar 2 horas aula e serão 20 horas de docência. Lembra que eu falei que são 60 horas? Então, 40 de organização, de preparação de conteúdos e de ensino, 20 horas. Então, vocês podem combinar, por exemplo, 10 encontros, organizem as aulas, 1 hora, onde você vai reger, ou então 5 dias, 2 horas, cada um dos dias, então vai ter uma somatória de 20 horas. Então, você pode ir em 10 encontros, 1 hora cada um, que daria 10 horas, ou 5 dias, 2 horas cada dia. Ou seja, cada encontro. Ok? Entenderam? Então, somaria aí 20 horas. Lembra que antes eu expliquei 60 horas de atividades? Então, tem as 20 horas de regência e 40 horas que você, em casa, vai fazer leituras, organização da teoria, estudos. Então, você vai fazer pesquisas para organizar os seus conteúdos. Você vai precisar fazer pesquisas para elencar conteúdos. Então, você precisa estudar. Então, tem a criação de materiais, tudo isso na carga horária de 40 horas e o ensino de 20 horas. Então, você pode fazer em 5 dias, 2 horas ou 10 dias, 1 hora. Aqui, sobre a sistematização da pesquisa. Então, nós temos uma carga horária aqui, onde você vai organizar o projeto de trabalho. Então, você vai colocar introdução, justificativa. É necessário também a avaliação, ok? O tutor vai olhar esse material e vai avaliar o seu material, para, por fim, aprová-lo. Então, vocês vão organizar, tem o relatório, tem o capítulo 3, que tem também uma carga horária específica. Vejam. Então, ao final, vocês vão fazer um relatório. Antes, você vai organizar o seu projeto, organizar as aulas e logo após o relatório para finalizar. Então, tudo isso tem uma carga horária aqui para o relatório de 20 horas. Você vai organizar o seu trabalho com a capa, a introdução, o capítulo 1, que vai constar a percepção crítica de vocês, a caracterização da escola. O capítulo 2, que vem o embasamento teórico para o ensino da L1, você vai lançar mão de autores e materiais. Vem o capítulo 3. Aqui seria a coleta de dados, a avaliação do processo de ensino, do aluno. Isso vai constar aqui. E aqui a conclusão, a sua opinião, as suas percepções, o que falta, o que precisa ser melhorado. Então, aqui você vai expor a sua opinião. Aqui temos as referências, os nomes dos autores utilizados, apêndice. Então, você vai organizar aqui, vai vir anexo ao seu trabalho. Por exemplo, a autorização da escola, com a assinatura do diretor, do tutor. Então, vem os documentos que são apêndice.
Anexo, também temos alguns documentos, por exemplo, fotos, as atividades disponibilizadas aos alunos, que você utilizou para a coleta de dados. E aqui finaliza o relatório, o qual você vai entregar até 25 de julho. Então, tudo tem que estar pronto para ser entregue até 25 de julho. Essa data já está marcada para a finalização do relatório e entrega. Veja. Então, terá o seminário onde você vai expor o seu projeto de trabalho, você vai apresentá-lo, vou explicar a vocês. Então, terão as pesquisas para o ensino DL1, 15 horas. Então, vejam que há vários itens que vão compor 200 horas. Ao todo serão 200 horas, que compreenderá todo o estágio. Então, todo o trabalho, passo a passo, compreenderá 200 horas. Então, por isso que vocês vão organizar, é um trabalho de vocês. Agora, vejam aqui, teremos o passo a passo do estágio, para que fique bem claro quais são os passos que vocês devem seguir. Aqui vamos elencar, são 7 passos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim por diante. O primeiro, então vocês têm que pensar, escolher uma escola, organizem-se, não, desculpem, primeiro, conforme eu expliquei na aula, vocês devem organizar o aspecto teórico. Segundo, vão escolher a escola, fazer a caracterização dessa escola. Terceiro, vão visitar a escola, fazer uma análise da escola. Quarto passo, organizar o projeto de trabalho. Quinto passo, o ensino da L1, a regência. O sexto passo, organizar o relatório final. O sétimo passo, finalizou. Vocês já passaram por toda a experiência do estágio e já finalizou. Então, percebam. Então, que vou explicar para vocês os 7 passos, que são muito importantes, ok? Veja aqui. Primeiro passo. Vou apresentar para vocês os itens que compõem essa parte do estágio, a questão teórica. Então, nesse primeiro passo, que está relacionado ao embasamento teórico do estágio, então, vocês vão acompanhar as videoaulas, ler os materiais em PDF, acompanhar as explicações, o webinário, as discussões no fórum, vão tirar dúvidas, verificar as orientações. Nos momentos presenciais, nos encontros com o tutor, você receberá orientação, ou seja, vai aprender como fazer. Então, você vai discutir as suas ideias no fórum, vão pensar, vão começar a organizar essa aula. Então, aqui percebam que a primeira aprendizagem. Então, tem as aulas que vão orientá-los e aqui você já está pronto para os próximos passos. Vejam. Aqui temos o segundo passo. Então, você já deve ter pensado em uma escola, ter escolhido uma escola municipal, estadual. Caso não haja uma escola, então você deve pensar em uma estratégia. Pode ser na associação, se prepare. Então, você vai visitar essa escola, que será o terceiro passo. Aqui, no segundo passo ao qual estamos explicando, você vai pensar, vai escolher a organização dos questionamentos que você vai fazer nessa escola, quer seja municipal, estadual.
você vai à escola, vai tirar fotos, fazer filmagens, fazer registros. A entrega da documentação com a autorização do estágio, a assinatura desses documentos. Então, você vai registrar. Mas é necessário um documento, uma autorização, que está disponível no AVA, para que vocês entreguem aos alunos, autorizando o uso das imagens. Então, anteriormente você já tem que se preparar e pensar após a análise crítica. Aí você terá fotografias, filmagens, ilustrações, os registros das observações. Nós temos os documentos que vocês seguirão para registrar. Temos os questionamentos que serão utilizados na entrevista, a organização das aulas, o modelo de atividade, as atividades que serão disponibilizadas aos alunos, pelo professor. Então, temos vários itens aqui. Conforme eu expliquei antes, você vai fazer a análise crítica, vai fazer a leitura do PPP, do contexto administrativo da escola, de toda a escola, e vai elencar essas informações. No terceiro passo, que consiste na visita da escola escolhida por você, você vai acompanhar um professor que ensina a L1, então você vai ali nessa escola, pode levar um material, um caderno, um computador, para fazer os registros. Não se esqueçam, é muito importante os registros, as anotações, porque irá auxiliar vocês a lembrar dessas informações. Fazendo as anotações, facilitará a realização do relatório em casa, a digitação, que aí já temos o capítulo 1, que é a análise crítica, que você vai fazer ali na sua casa, que é a observação. Então, as anotações ajudarão você na finalização do relatório, na organização deste. Então, é importante que, ao ir à escola, converse com o coordenador, com o tutor, para que entre em contato, de forma que seja autorizado o estágio. Então, você deve informar o tutor e o coordenador qual a escola que você fará o estágio, a escola escolhida. Também é importante o ofício autorizando você a ir à escola. Então, tem esses documentos todos já de autorização. E também, você deve marcar o dia de ir à escola. Evite enrolar, deixar para depois, protelar. Se organize, já estamos em março. Então, escolha a escola, vá lá, quer seja no mês de abril, mas vá, se organize. Vejam, aqui apresentaremos sobre o PPP. Então, na escola, você vai fazer a análise crítica, a caracterização da escola, a observação, quantas salas, quantos surdos, quantos ouvintes, é uma escola inclusiva. Então, você vai lançar mão dessas informações, que é de extrema relevância. Então, você vai organizar o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas no capítulo 1, estruture-o, redija-o. Ao término, você inicia o capítulo 2. Terminando, vá para o capítulo 3. Terminando os 3 capítulos, está pronto o seu relatório para ser entregue, que você entregará no IFNMG até 25 de julho. Então, primeiramente, temos o capítulo 1, que é a análise crítica. Então, é melhor é interessante que você envie até 25 de maio.
envie o capítulo 1 para o tutor, para que ele possa analisar, avaliar, orientar. Então, o tutor irá ajudar vocês, irá orientar vocês, ok? Podem começar o capítulo 1. Então, as pessoas que vão fazer em trio podem começar. Porém, cada um tem que ter o seu projeto de trabalho. O capítulo 1, por exemplo, pode acontecer ali na mesma escola, não é? Então, 3 pessoas vão ali na mesma escola e vão elaborar o capítulo 1. A análise crítica do contexto escolar é igual. Agora, as demais informações, os demais capítulos são diferentes, ok? Então, vocês vão mandar o capítulo 1 em português, mas não precisa ficar preocupados, não. Tem um modelo disponível no AVA, o qual vocês podem acompanhar, podem olhar, ok? Vejam aqui. Passo 3, nós falamos sobre a construção da análise crítica e aqui nós já temos o início efetivamente do trabalho. Então, vocês vão pensar, vocês vão à escola, vão analisar ali o que falta na escola, vão pensar qual tema a ser ensinado, pensar na metodologia. Aqui temos o passo 4, que já foi explicado na aula anterior, sobre o desenvolvimento do projeto de trabalho. Então, com relação ao projeto de trabalho, então nós temos aqui o capítulo 2 e o capítulo 4, que é interessante que vocês leiam anteriormente para compreender, porque auxiliará vocês. Então, aqui o capítulo 2 tem a fundamentação teórica, fala como vocês vão organizar o projeto de trabalho para o ensino da L1. Então, vai auxiliar vocês na organização do capítulo de vocês. Então, leiam para que vocês possam compreender. Já o capítulo 4, ele traz alguns exemplos, vai apresentar alguns exemplos. Por exemplo, sobre objetivos, temas, atividades. Vejam, há vários exemplos lá que vai auxiliar vocês, ok? Aqui. Então, a respeito da observação no momento do ensino da L1. Então, você vai observar, verificar o que está faltando. Então, você vai organizar a sua aula. Você vai criar 10 aulas a partir de um tema. Então, vocês vão pensar estratégias de ensino para essas aulas a partir de um tema. Essas aulas têm que estar vinculadas. Então, você deve elencar as metodologias. Isso você fará na língua portuguesa. Então, você vai lançar a mão de pesquisas sobre o ensino da L1. Você vai buscar dados sobre esse ensino. Você pode utilizar as aulas anteriores aqui do Letras Libras, sobre metodologia do ensino da L1, com a professora Michele. Então, vejam os materiais, leiam, pesquisem, lancem mão desses materiais para a organização da sua aula, no seu projeto de trabalho. Então, aqui você vai organizar o seu projeto de trabalho. E no capítulo 2, você vai fazer o seu relatório, a partir da teoria que você lançou mão, dos autores. Então, você vai fazer esse trabalho, vai digitar, com citações. Você vai fazer o seu texto a partir de autores sobre L1, o ensino da L1. Então, será elaborado em português e você postará no AVA. Então, temos um prazo aqui, 25 e 26 de junho. Então, tem o prazo para o capítulo 1, para que você poste, tem o prazo para o capítulo 2. Isso contemplando o tempo para ser avaliado pelo tutor, orientado. Então, terá esses prazos para esses 2 capítulos, ok? Aqui nós já temos o passo 5. Então, anteriormente, organizou-se o projeto de trabalho e agora irá para o ensino da L1.
Então, aqui já está preparado o ensino, então já é o momento da realização, da ação. Você irá para a sala de aula, de acordo com a carga horária específica. Aqui temos a efetivação do estágio, que é o ensino da L1. Então, você já observou o ensino da L1, o professor ensinando, você já passou por essa etapa. Isso no mês de março, você iniciou, março, abril. Em maio, você já fez todas as observações. Então, agora você vai começar a regência. Em junho, você vai começar a ensinar, para que em julho você finalize esse processo. Então, é de sua responsabilidade a organização de cronograma, horários. Então, não atrase. Você vai se organizar. Então, o ensino da L1, ao total serão 200 horas. Então, você terá o ensino, poderão ser 10 aulas, divididas da seguinte forma, de forma que some 20 horas, ok? Mas, você pode se organizar em 5 aulas, sendo 2 horas cada uma. Então, são estratégias para se organizar, sendo que ao final tem que ser 20 horas. Então, com relação ao ensino da L1, você já observou a aula, já fez anotações. Então, você já sabe ali como é o processo de ensino, professor e aluno, você já interagiu ali, já acompanhou a aula, já fez uma avaliação, vê as dificuldades desse processo, as facilidades. Então, essas informações auxiliarão você na organização do capítulo 3, que você irá redigir a partir dos dados coletados. Isso é o capítulo 3. Então, a avaliação, o desenvolvimento, a aprendizagem, como se deu isso, o processo de interação, as atividades ali disponibilizadas. Então, o projeto de trabalho será organizado e lá no final, então, após o capítulo 3, você vai colocar as suas percepções, o fechamento do trabalho. Aqui, já organizado o capítulo 3, onde você colocará as informações coletadas, as respostas dos alunos, as avaliações. Então, você vai digitar em português e o prazo para a entrega desse capítulo é até 19 de julho. Percebam que temos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 já finalizados e agora com o relatório que você vai entregar até dia 25 de julho. Essa é a data marcada. E percebam que você pode fazer com tranquilidade cada etapa. Evitem enrolar, atrasar. Você terá um tempo para o capítulo 1, para o capítulo 2, para o capítulo 3. Há um período para cada um. Isso é o processo. Temos aqui o passo 6. Organizados os relatórios, vamos para o passo 7, que já é a experiência de vocês, o sentimento de vocês nesse processo de estágio, de ensino. Vamos ver. Então, vocês vão organizar o relatório final em português. Lembrem-se que temos o capítulo 1, 2 e 3, que já estão finalizados. E agora você vai organizar a capa, sumário. Aí o seu relatório estará pronto para ser entregue em PDF. No dia 25 de julho, já é para ser entregue. Essa é a data final de postagem no AVA do seu relatório. Combinado?
Então, no passo 7, você expressará a sua experiência. Mas aqui não é necessário um cronograma, uma marcação de período. Então, você já postou seu trabalho no AVA, já está finalizado. No passo 6, o passo 7 diz respeito às experiências de vocês, com os acontecimentos, as conversas, os diálogos com os colegas do Letras Libras. Não preocupem, não é um seminário, é a experiência de vocês, o processo de aprendizado, a aquisição de conhecimentos, as experiências. Ok? Vamos adiante. Então, informo a vocês que lembrem-se de 3 itens que vocês devem organizar. O projeto de trabalho, que é o projeto de intervenção, o plano de aula e o relatório final. Esses 3 itens vocês vão organizar, é o trabalho de vocês. Não há prova, somente esses 3 itens que vocês farão em português. Então, tem o projeto de trabalho, o relatório final e o plano de aula, ok? Não se esqueçam. É bom que vocês se organizem. No seu computador, notebook, você vai colocar ali o seu trabalho. Coloque ali. Pode ser dividido em pastas, 1, 2 e 3. Para facilitar, pode ficar dessa forma aqui, ó. Tudo relacionado a L1, vejam. As aulas, as 10 aulas, os 10 planos. Cada um com 2 horas para somar 20 horas. E aqui temos a L2, que vamos deixar para depois, em um outro momento, ok? Então, vou explicar a vocês, prestem bastante atenção aqui, de forma que fique bem claro. O relatório, a análise crítica, é igual, porque você vai falar da mesma escola. Então, essa análise da escola é igual. Mas você não vai copiar, não pode copiar do outro. Você vai fazer o seu trabalho, o seu projeto, o seu plano de ensino. Não vai ser igual, o seu ensino não é igual do outro. Então, o seu projeto não pode ser igual. Então, pode discutir, trocar ideias, falar sobre estratégias, opinar no trabalho do outro, sobre a temática do outro. Mas copiar, não. Por favor, não façam isso. Tenham consciência e responsabilidade. Cada um irá desenvolver o seu trabalho de estágio. Então, você irá ministrar as aulas, as suas aulas. Então, o capítulo 1 pode ser igual. O capítulo 2 e o 3 são diferentes, ok? Como ensinar L1 de forma contextualizada? O principal é evitar mostrar sinal, sinal, sinal. Não faça isso, não ensine assim o surdo. Por exemplo, sinal de frutas. Dias da semana. Não é dessa forma que você vai ensinar. Tem que ser contextualizado, não é só mostrar sinais, é necessário passar informações, de forma que eles adquiram conhecimentos. Então, você pode utilizar imagens, gravuras, pode utilizar um data show. Então, você vai sinalizar, utilizar gestos, de forma que fique claro o conceito. Você pode usar a sua criatividade para ensinar por meio de história. Você vai apresentar o seu sinal. Então, você vai desenvolver o trabalho ali com o aluno. Então, o aluno ele tem que ter consciência do sinal, do seu sinal. Então, é importante a organização de conteúdos da aula, as temáticas das aulas. Então, aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. Então, você vai pesquisar, vai estudar sobre essas temáticas, o que ensinar. Pesquise na internet, busque informações, livros, materiais, conceitos inerentes a Libras. Isso é muito importante e é de responsabilidade de vocês.
Com relação ao relatório final, então vocês irão seguir a ABNT, que são as regras que devem ser seguidas. Na disciplina de TCC, será explicado sobre cada um dos elementos. Então, você vai seguir as normas da ABNT, assim como para citação, formatação, isso é muito importante. Sigam a ABNT. Então, vocês vão começar o estágio, a regência, mas é importante que haja pontualidade. É importante também os aspectos metodológicos e didáticos, como ensinar, o que fazer, como será essa prática, as competências a serem desenvolvidas. Terceiro, é importante também que no momento do ensino haja avaliação, assim como foi falado, a questão da avaliação do perfil do estagiário. Também a respeito dos conhecimentos. Como é o processo de aquisição de conhecimentos, informações, do conteúdo, das disciplinas. Isso é aquisição de conhecimento. Outra coisa importante, a interação entre teoria e prática no processo de ensino. Você vai ensinar somente teoria? Não. Tem que ser intercalado com atividades práticas, dinâmicas. Com relação à avaliação, há um documento que será apresentado para vocês. Esse documento é para avaliação, essa ficha, onde haverá avaliação de vários itens no decorrer do estágio. Estamos finalizando a nossa aula. Já especificamos vários itens relacionados ao estágio. Não é fácil. Espero que vocês sejam responsáveis como estagiários, ao irem na escola, tenham responsabilidade. Que o estágio seja ótimo, com qualidade. Bom trabalho a vocês, bom estágio. Estou muito feliz e espero que seja muito bom o ensino de vocês. Tchau, um abraço.